E, enfim, no início da aula, eu estava dizendo aqui para vocês que muita gente pode ter estranhado porque de a gente trabalhar com esse tema, tá? Mas foi um tema que foi esperado, e há quem diga que seria um tema secundário na primeira aplicação do Enem 2021. Né? Então, não se pode descartar. Não sei se vocês sabem, mas quem elabora os temas do Enem não é um professor de linguagem, não é um professor de redação, é um sociólogo. Né? São sociólogos e filósofos. Por isso que os temas geralmente são problemas sociais, tá? E esse é um problema social que perdura há muito tempo. Né? Alguns casos bem conhecidos e outros nem tanto, o que prova um pouquinho dessa invisibilidade e que a gente precisa, de certo modo, entender como colocar. Né? Vocês têm percebido, semana após semana aqui, que eu não perco muito tempo dando arrodeio em algumas coisas, vai direto ao ponto, né? Porque assim, à noite, tempo é precioso, a gente nunca passa de 40 minutos de aula, né? O que é, de certo modo, aproveitoso, e vai direto ao ponto. Então, assim, o que é que eu vou fazer aqui na aula? Mostrar para vocês o repertório que vocês poderiam utilizar e a argumentação. E aí, quando vocês forem escrever esse tema, ou, repito, esse é um tema forte porque trata de minorias. Há minorias, que a maioria das pessoas que são desaparecidas, né, são jovens de 12 a 17 anos, muitas das vezes pobres. Tá? Então, assim, é pauta do governo atual, então não dá para a gente descartar como provável tema, tá? Para o Enem. Tá? E repito, era um tema que muita gente estava cogitando e ainda cogita que seria o tema original de 2021. Não foi. Tá? Por que 2021? Porque em 2020 foi aprovada uma lei, né, que tratava, que regulamentava o Estado como responsável direto pelo sumiço e pelo, perdoe assim o neologismo, mas o achamento dessas pessoas que desapareciam. Por isso que se focava muito ali nesse viés, né, de se cair esse tema de pessoas desaparecidas, que é um tema silenciado. Né? Vocês podem concordar comigo, porque é um tema silenciado. Como assim, professor? Pouco se fala na mídia sobre esse caso. Pouco se fala também que no Brasil tem 200 mil pessoas com registro nesse cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Mais de 200 mil pessoas. E há aqueles casos, inclusive, que as pessoas, que os pais, por falta de conhecimento, não cadastram os filhos, os familiares não cadastram os seus entes nesse cadastro, né? Por falta, repito, de conhecimento e às vezes mesmo por falta de acesso, que precisa ter acesso à internet e muitas das vezes precisam ser pessoas esclarecidas. Como a mídia silencia esse problema, a gente fica aqui à deriva nesse sentido de tratar a mídia também como culpada. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. E eu vou ensinar como é que vocês colocam isso em prática, beleza? Vamos lá. Nicolinha, eu vejo o Jornal do Almoço da Globo. É pronto, perfeito, né? Acho que é um quadro que tem, se não me engano, Nicola, toda quinta-feira, né, aqui em Sergipe, na TV local, é o quadro Desaparecidos, né? E, enfim, é uma boa. Mas veja, ainda assim é muito pouco discutido esse tema, né? Muitas das vezes a pessoa não tem conhecimento desse fato. Então é preciso que a gente consiga estender esse tema para outros debates. É isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Como a gente vai fazer isso, tá? Vamos lá. Boa noite aí a galera que chegou depois, né? Galera da primeira e segunda turma. Tive que juntar as turmas hoje, galera, porque não ia conseguir dar duas aulas seguidas, tá? Então, excepcionalmente. Olá, glicose. Vamos lá, dando prosseguimento. Primeiro, o repertório que vocês poderiam utilizar na introdução, que eu gosto muito desse livro, não do conteúdo em si, mas da forma em que essa jornalista, Daniela Arbex, conseguiu construir esse, esse livro. É um, é um livro jornalístico com muita foto, em que a Daniela Arbex constrói, tá, a narrativa, diga-se de passagem, real, de pessoas que eram mandadas para
um hospício, né? Um hospital psiquiátrico lá em Barbacena, Minas Gerais, e muitas delas eram tidas como sumidas. E como é que funcionava esse hospício, gente? Recebia gente de todo canto. Pessoas que eram consideradas, por exemplo, doentes mentais, muitas das vezes, né? Pessoas homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, meninas problemáticas, mulheres que engravidavam do patrão, moças que haviam perdido a virgindade fora antes do casamento. Essas pessoas eram mandadas para esse hospital psiquiátrico e eram tidas como sumidas, né? Ou seja, por isso que o próprio nome diz Holocausto Brasileiro. Foram 60 mil pessoas que morreram. E sem contar as barbáries que existiam lá dentro dessa perspectiva. Então, assim, vale a pena, quando vocês forem lá, né, alguma livraria, essas maiores, Saraiva, Escaris, peguem, folheiem e vocês vão ver que é um livro que traz vários repertórios socioculturais, não só para este tema, mas para os demais, tá? Ou seja, então percebam que eram minorias que eram mandadas para um centro psiquiátrico e muitas das vezes sem terem problemas mentais, apenas para dar cabo a essas pessoas, né? Então seria uma boa pedida para usar na introdução, tá, galera? Esse livro aí da Daniela Arbeck. Já coloquei o resuminho básico aqui, beleza? Para que vocês, de certo modo, coloquem. Olha lá, Maria Carolina, gosto quando tem participação aqui no chat, gente. Ó. Maria Caroline tem um documentário no YouTube sobre esse local e sobre as pessoas. Tem mesmo, tem. E resume bem o livro, né? Pessoas gritando, enfim. Inclusive, o trem passava por dentro desse hospício, né? Justamente para não ver. E muitas das vezes eram as próprias autoridades, o Estado, quem mandava essas pessoas. E começou lá na década de 40 e terminou, né, quase no final ali da ditadura militar. Então, acho que terminou em 78, se não me engano, né? E as denúncias começaram só em 60, porque as pessoas começaram, de certo modo, a denunciarem isso, né? E aí no documentário que a Carolzinha aí citou, pode perceber, o rapaz que fez o documentário, o documentarista, que agora eu esqueci o nome, ele não usa narrador, ele usa apenas as vozes das pessoas que estavam lá dentro. Um médico que não concordava com nada disso acabou gravando algumas situações e filmando, e esse arquivo ele passou para esse outro jornalista que fez esse documentário. Tá? É forte, mas ao mesmo tempo é uma boa discussão para tratar sobre temas ligados à saúde e também minorias sociais. Né? Eram minorias, eram refúgios humanos, né? Que são colocados à margem. Quem fala sobre refúgio é o Zygmunt Bauman, né? Minorias que são tratadas como refúgio humano. Refúgio humano é resto de humano, né? E quem usou esse termo foi Hitler. Dando prosseguimento, os números, galera, aqui para a gente entender mais. De 2019 a 2021, ó, mais de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil, né? Que desapareceram, tá? E no cadastro tem um pouco mais de 200 mil pessoas. Isso quer dizer, veja só, nós temos aqui uma média de 183 pessoas que desaparecem por dia no Brasil. E aí eu pergunto para vocês, não é um problema grave? É. Passa na TV local? Passa. Mas é o suficiente para a gravidade do problema? Não. A gente está falando aqui de 183 pessoas que somem por dia. Os motivos, muitas das vezes, afogamento, inclusive houve um caso aqui em Sergipe recentemente, né, de 3 garotinhos que se afogaram, um encontrado com vida, o outro com morte, e o outro ainda não apareceu, o corpo ainda não apareceu. Em casos também, muitas das vezes, de violência doméstica, tá? Tanto contra criança, quanto também contra adolescentes e até mesmo contra mulheres, homens contra mulheres, são as principais causas do sumiço. E também sequestros. Né? Enfim, sequestros na década de 90 eram mais frequentes em relação à criança, mas aí os pais começaram a ter mais cuidado. Né? As crianças saem muito menos hoje de casa, está todo mundo trancado com seus celulares, brinca pouco na rua. Né? Então, de certo modo, reduziu-se isso. Né? Vamos lá, para a gente começar a nossa argumentação.
Lembram, galera, na semana passada, as duas turmas que a gente falou sobre lacuna educacional. Lembram disso, né? E eu falei que dava para usar em qualquer tema, né? Inclusive, não lembro quem foi que perguntou, em qualquer tema mesmo, se for um tema assim, né, que vou ter que forçar demais, não. Veja, a princípio a gente pode questionar, o que é que tem a ver, professor, lacuna educacional com pessoas desaparecidas? O que é que a escola tem a ver com isso? E aqui tem uma explicação básica para vocês, beleza? Vejam, lembre-se de retomar a tese a princípio. Aqui é a forma que você vai construir o parágrafo, tá? Detalhe por detalhe. Veja só que massa. Quando vocês retomarem a tese, na introdução coloca lacuna educacional. Quando retomar, retoma com brechas na formação do indivíduo. Tá? Então, digamos, vocês colocam lá, de início vale ressaltar que as brechas na formação do indivíduo contribuem para que pessoas continuem desaparecidas. Perfeito, beleza? Como repertório, você pode pontuar que Paulo Freire, tá? Que ele disse que ele prega que a escola abandona a metodologia exclusiva tecnicista. Vocês lembram, né, com a metodologia tecnicista que a gente já falou muito aqui, vocês vão lembrar desse repertório, galera. Vão lembrar no Enem e vão usar de uma forma tão linda que vão ficar rindo na prova. E os concorrentes lá vão ficar nervosos sem saber o que colocar, né? A galera que está aqui online vai arrasar, tá? A educação tecnicista é aquela conteudista, é aquela que só foca no conteúdo e trata muito pouco sobre isso. Vamos lá aqui, né? Quantos de vocês participaram de um debate na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, sobre esse tema? Talvez um ou dois, talvez ninguém. Eu não participei enquanto estudante, tá? Por que que não acontece? Porque a escola escolhe é, tecnicismo, prepara para a profissão e esquece problemas sociais. A gente está falando aqui de 183 pessoas que somem por dia, e muitas não são encontradas por fazerem parte, como bem diz o Malma, do refúgio humano, são minorias. Porque talvez se sumisse uma pessoa com muito dinheiro no mar, iam aparecer helicóptero, né, jatinhos, aviões, barcos, ia encontrar rapidinho. Mas quando se trata de refúgios, de minorias, de pobres, demora muito mais. Então, a mesma coisa a escola. Se debate muito pouco um assunto tão grave quanto esse. Tá? E aí vocês argumentam que, no entanto, os espaços educativos, por vezes, ao passo que priorizam o conhecimento técnico, não preparam os discentes para lidar com situações de urgência, como as formas corretas de ligar para a emergência ou de denunciar suspeita de envolvimento em caso de desaparecimento. Perfeito. Perceberam então qual a ideia? A escola não ensina o aluno, por exemplo, a saber onde buscar ajuda, né? Saber, por exemplo, talvez muitos não saibam, que tem um Disque 100, 180 para denunciar, né, casos de pessoas que somem, tá? Ou seja, pergunte aí na escola quantas pessoas tinham esse conhecimento, que tem um número, um Disque 100 ou 180, em que a pessoa pode ligar denunciando casos de sumiço, ou então casos em que fique sabendo onde é que a pessoa desaparecida está. Não tem, tá? E aí você fecha o parágrafo, galera, ressaltando que, com vistas aí ao encontro do pensamento floriano, é necessário que a conduta escolar seja repensada. Veja só, eu facilitei a vida de vocês. Aqui nós temos um parágrafo pré-moldado. Como assim? Perceba, ó, eu tenho aqui a frase final do meu parágrafo. Ó. Deixa eu passar aqui. Eu tenho a frase final do meu parágrafo. Aí como é que eu vou fazer isso? Não vou colocar o termo feixe, né? Eu vou colocar, ó, logo, vírgula, ressalta-se que, com vistas aí ao encontro do pensamento floriano, é necessário que a conduta escolar seja repensada. Entende? A mesma coisa, ó, em cada período. Eu não vou colocar argumente que, né? Eu vou colocar o no entanto. No entanto, os passos educativos, por vezes, e vou escrevendo, vou construindo então minha argumentação com base nessa perspectiva. Beleza? Certinho. A galera do mais 960 no Enem 2023 diz amém aí no grupo, tá? Aí no chat. Amém, amém, certinho. Massa. Vamos lá. Galera que já respondeu, ó. Ana Luísa já respondeu ali com tudo. Ó. Isso, boa Gigi. Vamos lá. Galera,
Dando prosseguimento aqui a essa ideia, vocês estão entendendo, né, como é que se constrói. Não ficou mais fácil, não? Porque quando a gente vê o tema, assusta. Assusta, o tema assusta em si. Poxa, pessoas desaparecidas, né? Quando eu coloquei o tema do grupo, talvez muita gente não se importou, né? Foi igual o tema de 2000, da documentação civil, né? De 2021. A galera não deu muito valor, não deu muito valor. Aí o que aconteceu? Caiu. Né? Inclusive foi até tema de um simulado de um sistema de ensino. E muita gente deixou em branco porque achou que não ia cair. Aí quando chegou lá, caiu, olha. Né? Registro civil. E aí? Foi o que aconteceu, né? Então, assim, não desvalorizem temas que vocês acham que não vão cair. A gente está muito focado em temas tão conhecidos, né? Que aí quando vê um tema diferente, acaba trazendo essa perspectiva. Usou Fernando Braga, muito bem, foi minha aluna, tá vendo? Aí usou Fernando Braga. Vou apresentar Fernando Braga para essa galera aqui também, Nicole. Nunca eles vão esquecer. Tem como esquecer Fernando Braga? A galera que já foi minha aluna, aluno e aluna aí. Não tem como esquecer Fernando Braga, tá? Mas vou apresentar para vocês também. Dando prosseguimento aqui, então seria uma provável tese, galera, trabalhar com lacuna educacional, tá? Deixa eu tomar mais uma água aqui. Outra coisa, inoperância estatal. Agora foi que deu, professor. O, o povo some e o culpado é o Estado. Como assim? Que história é essa, teacher? Vamos lá. Gente, como é que a gente pode argumentar isso, né? Aqui está entre as teses em que eu digo que são teses coringa, que soubendo utilizar muito bem, dá para usar, né, perfeitamente. Lembrar de retomar a tese, né, no início do parágrafo, e trabalhar na retomada inoperante estatal e retoma como displicência da máquina pública. Como repertório, sugiro que vocês usem a Constituição. Gente, um conselho, de verdade, só usem a Constituição na introdução e último caso. A Constituição é um repertório que cabe em tudo. Então, assim, usou na introdução, queimou. Né, o principal repertório que vocês vão conseguir encaixar em tudo. Então, assim, D1, D2, massa, né? Na introdução, trabalhar com outra perspectiva. Inclusive, já apresentei, né, para vocês algumas introduções pré-poldadas que podem ser utilizadas em qualquer tema. Então, como repertório para inoperância estatal, nada mais, nada menos do que a Constituição Federal, né, que dá o direito à proteção de todos e à busca assídua pelo desaparecido. Está na Constituição, tá? Deve ser assegurada à população. Então, assim, o Estado é culpabilizado. Se a Constituição diz, o nosso contrato social, a Constituição diz que o Estado é culpado, então por que é culpado? Entende? Então a gente precisa, de certo modo, trazer isso. Como é que eu posso argumentar, então, galera? Argumentar que, apesar dessa premissa constitucional, ó, uma imensa parcela do tecido civil brasileiro diariamente desaparece. Veja, a Constituição diz que o Estado é responsável por evitar desaparecimento e assegurar, né, vou usar um pleonasmo, mas é assim mesmo, e assegurar segurança para todos, tá? E como é que, mesmo assim, 183 pessoas somem todo dia? E aí vocês podem, de certo modo, utilizar, galera, como repertório prático, né, para relacionar, para dizer que de fato a argumentação está correta, esse dado, né, do Ministério da Justiça, atestando que 183 pessoas somem por dia no Brasil. Tá? Então, eu teria aí basicamente a afirmação de que a máquina pública é displicente, teria um repertório da Constituição que diz que isso não pode acontecer, porque está no na nossa norma maior, né, na nossa norma jurídica maior, e mesmo assim, tá, eu tenho 83 pessoas, ou melhor, 183 pessoas que somem por dia. Tá? Ou então dá também para trabalhar, né, como, de certo modo, essa perspectiva. E no final, galera, a mesma coisa. Perceberam que uma coisa bacana que corretor gosta demais, ó, quando o aluno faz isso, porque não fica nada vago. Às vezes a gente termina o parágrafo e fica faltando alguma coisa. A gente fica questionando, poxa, tá faltando alguma coisa aqui nesse parágrafo, né? Tá faltando alguma coisa. O que é que falta? Tá? E aí, para que isso não aconteça,
A minha dica é a seguinte, é a mesma coisa, ó. É, coloca da seguinte forma: assim, para superar esse cenário adverso, é preciso que as autoridades façam valer na prática a norma assegurada pela lei maior, ou seja, que é a Constituição. Tanto no parágrafo anterior, perceberam, né? Quanto nesse aqui, eu retomo o repertório do próprio parágrafo como fechamento. E aí fica perfeito. Fica perfeito. Eu não quis trazer o parágrafo pronto, porque o que ia acontecer? Ia tirar a ideia de você, a criatividade. Então, mesmo assim, dá para pegar a ideia, né, galera? Dá ou não? Vamos lá. Garganta tá aqui, mas já dá tudo certo. Já chegamos na metade da aula. Dando prosseguimento, galera, mais um slide aqui para a gente aprender. E aí nós temos no Brasil o nacional, cadastro nacional, o cadastro nacional de pessoas desaparecidas. E aí a pergunta mais uma vez é: quantas pessoas sabem que esse cadastro existe? Né? Eu não sabia até outro dia, até pesquisar lá em 2020, porque eu tive que estudar o tema, porque poderia ser tema do Enem, e pode ser esse ano, né? Um tema que de certo modo não dá para descartar. Inclusive o próprio Ministério dos Direitos Humanos postou outro dia nas redes sociais, né? O próprio ministro dos Direitos Humanos atual postou algo desse tipo no seu Twitter, né? Essa necessidade de debater mais o tema. Então, mas vem cá, vocês aí uma pergunta básica, tá? Se nós temos a CNPD e mesmo assim pessoas não têm conhecimento dela, onde é que está o problema? Quem que está falhando nesse problema aqui, gente? Qual é o veículo que está falhando nesse sentido? E aí, para vocês, quem está falhando? Quem deveria informar a população da existência desse cadastro? O que é que vocês acham? A mídia, perfeito, Nicole. Se a mídia está informando como deveria? Não. A mídia tem sido inoperante. Tem um propaganda aqui, outra ali, 5 minutinhos, né? Que de certo modo aparece 2 ou 3 pessoas, às vezes não dá tempo de passar tudo, né? De forma superficial, né? Deveria ter um trabalho maior, por exemplo. Se passa aqui, a pessoa sumiu lá em São Paulo. Aí a televisão é local. Como é que as pessoas vão ter conhecimento se a pessoa estiver em São Paulo? Então, assim, deveria ter um engajamento melhor da mídia nacional. Por isso que dá para trabalhar, galera, com a negligência midiática, né? A mídia, de certo modo, ela é protagonista nesse processo, nesse meio social. Sobretudo, gente, para mediar conhecimento e formação de opinião. Quando ela não faz isso, o que é que acontece? As pessoas continuam, de certo modo, sendo desaparecidas, né? Desaparecendo. Por isso que eu acho que usar Pierre Bourdieu, que trata a mídia como um mecanismo democrático, entre tantos outros, esse mecanismo não pode ser convertido em ferramenta opressora, né? De apenas querer vender às pessoas algo, como é feito, né, diariamente aí com tantas propagandas, com tantas merchandising, né? Então, de certo modo, dá para trabalhar tranquilamente também com a negligência midiática, tá? Outro ponto que eu acho essencial também, né? Uma novela fez isso lá atrás, acho que Explode Coração, bem antiga, da década de 90. A novela foi retransmitida por 5 meses, se não me engano. Começou a fazer campanha nos 2 últimos meses. Era um quadro em que as pessoas estavam assistindo em casa. E esse quadro apresentava na televisão, dentro da novela, obviamente, pessoas que tinham desaparecido. Ou seja, a Globo, com poder total, né, de difusão, é a emissora que mais chega nas casas dos brasileiros, quer queira, quer não, você goste ou não. O que foi que aconteceu? Nesses 2 meses, mais de 300 pessoas foram encontradas, porque era um quadro real, né, dentro da ficção. Então perceba o papel que a mídia tem nesse processo, né, de divulgar, né, de certo modo mostrar às pessoas. Nesse cadastro aqui é preciso deixar claro, né, que para a pessoa de menor se cadastrar, ou melhor, cadastrar uma pessoa de menor, os pais ou responsáveis precisam autorizar esse cadastro, tá? Então, assim, ao mesmo tempo em que há a propagação da foto da pessoa, informações,
há sigilos em alguns dados também, tanto para quem informa sobre o paradeiro, que muitas das vezes pode ser denúncia, né, de sequestro, e também quanto para as pessoas que vão, né, procurar o ente querido, tá? Vamos lá, Adriana. Se eu fosse usar a ideia de organicismo, poderia usar a mídia como parte do corpo? Pode sim, Adri. Inclusive, se a mídia está falhando, né? Aí você só precisa dizer, de certo modo, que a mídia, por estar falhando, né? O corpo obviamente vai adoecer, né? A ideia aí do Emile Durkheim. E é por isso que as pessoas não têm conhecimento desse fato, tá? Sem nenhum problema, tá? Aí você só mudaria nessa perspectiva, focar na mídia. Para usar a mídia, até a própria instituição zumbi de Bauman cabe também, né? Enfim, a mídia como uma espécie de zumbi que está ali, mas de certo modo não tem cumprido sua função social. A televisão foi criada, por exemplo, para propagar a informação e não apenas para ganhar dinheiro como muitas fazem, né? Quer ganhar dinheiro, propagandas altíssimas, um sujeito que divulga, claro, todo domingo aí numa televisão, ganha 1 milhão por semana. E por que não aproveitar esse programa de tão audiência, né, para poder propagar? Imagine, na época que Faustão estava na Globo, muita gente dizia que era o chato, mas era que tinha mais audiência, né, na Globo, naquele horário. Imagine se ele fizesse 5 minutinhos com pessoas desaparecidas, né, com familiares procurando pessoas que estavam desaparecidas. E encontrar muita gente, né? Mas ela não faz isso porque, de certo modo, está falhando. E como o membro está falhando, todo o corpo está adoecido. Tá? E aí entra então o conceito que a Adri trouxe aí para gente sobre esse organicismo, né? Dentro da sociedade. Perfeito? Vamos lá. Passando mais um pouco aqui. Isso aqui você já tem, né? Já expliquei para vocês como é que vocês vão usar esse parágrafo. Mais uma vez eu estou colocando, caso alguém queira utilizar. E aí, como proposta de intervenção, galera, ó, tá vendo? Ó, 30 minutinhos de aula, como eu fui bonzinho hoje. Ó. Entre 30 e 40 é a promessa pra gente não. Vou internar aula nada, vai demorar 1 hora. Não, tem que ser direto e sem enrolação. Eu não gosto de enrolação. Com proposta de intervenção, obviamente vai depender muito do recorte que vocês forem trabalhar, que vocês forem debater. Mas aqui, a princípio, eu acredito que dá para trabalhar, por exemplo, né, com criar campanha para divulgar o Cadastro Nacional dos Desaparecidos. Né? Conheço pessoas que perderam um ente querido, mas não sabia. Perderam não, né? Perderam no sentido de a pessoa ter desaparecido. E a pessoa não sabia o que fazer. Né? Então tem um Cadastro Nacional dos Desaparecidos que virou lei em 2020, justamente quando o índice de pessoas desaparecidas estava aumentando, principalmente jovens de 12 a 17 anos, muitas das vezes saindo da escola por sequestro ou o que quer que seja. Então, virou lei e lembrando que leis sempre são propícias a cair no Enem, né? Assim como foi a de 2013, Lei Seca, né, e dentre tantas outras que estão associadas aos temas. Então, criar campanha para divulgar. Quem poderia criar essa campanha? Né? Eu não gosto de parte do pressuposto que seja a mídia de forma isolada, porque a mídia já percebeu que ela não faz. Né? Veja só que contradição. Eu vou afirmar na minha redação que a mídia é negligente com o assunto, e aí de repente eu vou dizer que a mídia pode resolver. Não, eu posso fazer o seguinte: usar o Ministério da Justiça por meio da mídia. E aí, perfeito, o Ministério da Justiça por meio da mídia, né? O governo por meio da mídia. A mídia sozinha, ela não é um organismo, né, sozinho. Que parte da mídia fará isso? Não tem um agente para a mídia. Tá? Então, assim, é bem arriscado quando a gente trabalha, porque a gente pode entrar em contradição. Tá? Então, criar campanha, Ministério da Justiça na mídia. Aí vocês podem até detalhar nas mídias sociais, a exemplo do Facebook, TikTok, Instagram, né, Twitter e por aí vai o monte. E aí serve como detalhamento também da proposta de intervenção. Para quem não quiser detalhar a gente, dá para detalhar a ação dessa forma. Diz o que é que vai fazer campanhas através, nesse caso seria o modo meio, né? Através da mídia, a exemplo tal, 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 aí já tem um detalhamento. Vamos lá, Nicole. Não, se você colocar em parceria com a mídia, Nicolinha, não é modo meio.
O corretor do Enem, galera, para ficar atento, boa pergunta, viu, Nicolinha? O corretor do Enem só classifica como modo meio se tiver lá por meio de, por intermédio, o através, que muito professor diz que não pode, mas pode, está na cartilha do aluno e do corretor também. O através, o a partir, esses quatro elementos, beleza? Por meio, através, por intermédio e a partir. Tá? Então, a partir da mídia, Nicolinha, tá valendo. Por intermédio da mídia, tá valendo. E por aí vai. Porque quando eu digo em parceria com a mídia, eu tenho uma parceria, como o próprio nome diz. Então, são dois agentes. Tá? Não está deixando claro como é que vai fazer isso. Tá? E aí, por fim, discussão na escola. Né? Caso eu tenha utilizado, obviamente, a lacuna educacional. E aí eu trago para dentro do meu texto essa ideia, essa discussão dentro da escola, partindo desse pressuposto. Beleza, galerinha? Alguma dúvida em relação a esse tema? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Certinho? Massa, Bia. Ô, Glícia, Glicinha. Glicose. Que massa. Espero que tenham gostado aí desse tema.